Bom, como a gente fala e tem gente ainda que insiste em não entender, eu resolvi desenhar. A gente tem um torcedor normal, bem sucedido na vida, mas que se encontra triste com a decadência que o seu clube passa a cada ano. Ele então tem uma ideia: vou me tornar presidente desse clube, mas para isso eu preciso criar um projeto foda. Ele então pensa no nome, o projeto Somamos. Então levem com muito empenho, dedicação e estudos, ele começa a elaborar esse projeto através de planejamentos, análises. Ele estuda a evolução das dívidas do clube, evolução das receitas, o perfil das dívidas, a modelagem financeira, enfim. Ele estuda muito sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama e ele então finalmente consegue passar a sua ideia para o papel, para o computador. Levin, então, sabe que ele precisa de investimentos, ele precisa de capital para iniciar o seu projeto. Então, ele pega a sua mochila e vai viajar aí pelo mundo afora para tentar adquirir parceiros, porque ele sabe que não consegue retirar o clube da situação decadente que se encontra sem um investimento inicial. Então ele conversa aí com potenciais investidores e consegue chamar a atenção desses investidores que se agradam muito com o seu projeto e também com a história de nosso clube, que diferente dos outros clubes que homenageiam um lugar, nós homenageamos uma pessoa, Vasco da Gama. Além de sermos um clube totalmente identificados com a luta contra qualquer tipo de preconceito, possuímos um amplo engajamento da nossa torcida e o nosso engajamento social também é monstruoso. E possuímos muitas glórias dentro de campo. Campo esse também serviu de palco para vários eventos marcantes do nosso país. O que chama atenção também é a sua equipe executiva, composta por Sérgio Lira, Ana Cruel, Elton Simões, Francisco Lopes, Nilton Maia, Augusto Tanuri, João Guimarães Rodrigues, Alex Grangeiro, Fábio Cordella, Luiz Paulo Rosenberg, André Perdeneiras e Alex Evangelista. Levin, então, volta ao país muito satisfeito, muito contente por ter adquirido novos parceiros aí para o seu projeto e 3 opções de investimentos iniciais. Todo o seu planejamento, todos os seus estudos, é claro também 2 anos de sua vida aí elaborando esse projeto, além do seu investimento para isso, 3 milhões de reais, surtem efeito e ele realiza aí o seu desejo. E agora falta apresentar tudo isso para o seu público-alvo, que são os vascaínos. No dia 18 de abril de 2020, cria o canal do youtuber Levin 2020 para mostrar para toda a massa vascaína o seu projeto Somamos. Além disso, viaja pelos estados do Brasil e pelos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro para mostrar para todos os seus eleitores e para os agentes políticos de dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama todo o projeto Somamos de forma detalhada. Pronto, campanha feita, tudo certo, agora é só esperar as eleições dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, na qual, dia 5 de setembro de 2020, o presidente da Assembleia Geral, Mussa, convoca as eleições para o dia 7 de novembro. Participam da eleição chapa amarela, chapa preta, chapa azul, chapa branca e chapa roxa. Vamos à eleição agora, que aconteceu no dia 7 de novembro. Claro que aconteceu muita coisa antes disso, mas vamos nos atentar aqui já no dia da eleição. De manhã começa a eleição, por volta das 10 horas, mas à noite, ali no cair da noite, os ratos se unem, chapa amarela e chapa roxa, junto com o presidente da Assembleia Geral e param a eleição. Vem com uma liminar do STJ, isso mesmo, STJ. Eles pulam o TJ do Rio de Janeiro para prejudicar o candidato que estava na frente, Levin esse ano. E esses 3 abandonam a eleição dizendo que a ordem judicial se cumpre, mesmo sendo entregue via e-mail. Vale lembrar que o STJ estava em regime de plantão, a liminar chegou à noite e o STJ tinha sido hackeado. O atual mandatário do clube também vai embora, mas quem permanece no ginásio decide continuar com a votação, já que a ordem que chegou do presidente do STJ era para suspender os efeitos e não a própria eleição. Ela continua e no seu tempo termina com o candidato Levin sendo declarado como vencedor com 1.155 votos contra 921 do segundo colocado. Ele fica muito feliz e pode, enfim,
enfim, implantar o projeto Somamos o mais rápido possível dentro do Vasco. Dependendo do que iria acontecer na segunda-feira, quando o presidente do STJ despachasse a sua decisão para um relator julgar. Só que, por incrível que pareça, a decisão não é despachada, não só na segunda, nem como na terça, quarta, quinta e sexta. Então, o presidente da Assembleia Geral, Mussa, valendo-se dessa decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, convoca eleições para o dia 14/11 de 2020. Eleições online. O presidente atual, Levenciano, e Sérgio Frias não participam desse pleito. Apenas a chapa amarela e a chapa roxa. Então, no dia 14/11 de 2020, acontecem eleições online no clube, sendo o estatuto literalmente rasgado, pois não prevê esse tipo de eleição. Conduzido pela empresa Eleja Online, participam a chapa amarela e chapa roxa, isso sendo permitido através da ordem do presidente do STJ. Em plantão, a votação é encerrada, o candidato da chapa roxa vence a eleição, a empresa Eleja Online até hoje não tem o mapa dessa votação, e no mesmo dia 14, enfim, há um despacho aí do presidente do STJ enviando para o relator para ele julgar a sua decisão. Lembrando que as custas processuais até hoje não foram pagas. O ministro relator analisa a decisão aí do presidente do STJ e ele simplesmente extingue do meio do jurídico essa decisão, ela não existe mais, ou seja, não pode produzir efeito nenhum, mas mesmo assim o candidato da chapa roxa ainda continua sendo presidente do Vasco até hoje. Como não foi julgado o mérito dessa questão ainda, batalhas judiciais continuam acontecendo, se bem que todas as vitórias até agora foram para a chapa roxa. Esperamos que um dia a justiça olhe com carinho para essa causa, dê a vitória para o verdadeiro presidente, aquele que foi eleito no dia 7, com 1.155 votos, e o estatuto do clube seja respeitado. Mas aí você me pergunta, como está o Clube de Regatas Vasco da Gama com a gestão roxa? E eu te respondo, fomos eliminados aí da Copa Sul-Americana, coisa que não aconteceria com o presidente eleito no dia 7, porque ele prometeu trazer jogadores e não dragas para o clube. Enfrentamos aí o nosso quarto rebaixamento para a Série B. Comemoramos 5º lugar no Campeonato Carioca, acredite se quiser. Empilhamos os nossos troféus dentro de uma Kombi. Uma Kombi do Vasco pega fogo em Del Castilho, mandamos embora 186 funcionários sem pagar as rescisões e fechamos a sede do calabouço. Mas não é só isso não, tá? Tem mais. Enviamos ao prefeito do Rio de Janeiro um projeto para a construção de prédio residencial na sede náutica da Lagoa. Extinguimos os esportes olímpicos e paralímpicos. Os paralímpicos contavam com um time pentacampeão. Perdemos o ato trabalhista por descumprimento de compromissos e salários atrasados. São Januário falta manutenção, o campo está horrível. As estátuas estão verdes, parecendo estátuas do Hulk. O presidente não cumpre promessas, os salários continuam atrasados e ele não cumpre promessas eleitorais. Tiramos aí do nosso escudo a caravela e a cruz de Malta, coisa absurda. Em toda a Série B nunca tivemos no G4, continuaremos na Série B no ano de 2022. E o que nós, torcedores do Vasco, queremos e sonhamos? Que o nosso presidente eleito democraticamente, de forma estatutária, no dia 7, seja empossado como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, implante o projeto Somamos. Com ele venha toda a sua equipe foda de executivos e não meros aventureiros, e que seja respeitado a nossa grandeza, a nossa história e todos os nossos símbolos. Fora Salgado, chega de apequenar o Vasco. Queremos um Vasco campeão da porra toda.